Obrigada a você que chegou até aqui. Mas antes de começar o vídeo, aproveita e se inscreva no nosso canal. Sabemos que os dias são maus. Eu convidei um colega e ele disse: eu não posso ir não, porque eu estou de dengue. Estou com dengue. E uma das coisas que eu falei com o evangelista é que os dias que se aproximam serão dias difíceis, onde nós precisamos preparar a igreja para estar pronto a pregar sobre Jesus, porque muitas coisas vão acontecer no mundo, coisas essas que nós precisamos ter uma certeza da nossa salvação. Amém? Abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 2, versículo 25, em nome de Jesus. Glória a Deus. Lucas capítulo 2, versículo 25, em nome de Jesus. Amém? Está escrito assim na palavra do Senhor. Se coloca de pé, em nome de Jesus. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo, que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. E quando os pais o trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, ao qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai do menino estava admirado com o que se dizia a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe do menino: eis que esse menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Versículo 35. Para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Senhor, aqui nos encontramos na tua casa, na tua presença, pedindo que o teu mesmo Espírito que falou com Simeão traga ao nosso coração a revelação, meu Deus, da pessoa de Cristo e da palavra que está sendo lida. Fala conosco de maneira clara e precisa, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos. Tudo isso eu te peço no nome de Jesus. Você diz amém. Glória a Deus. Mais um dia que nós estamos na presença do Senhor para exaltá-lo. E esse mês de fevereiro aconteceu algo comigo. Eu quero trazer aqui como exemplo, como modelo, como alegoria, para que nós possamos compreender mais a vontade de Deus. Estava trabalhando no dia, fazendo 2 serviços. Serviço esse que eu comecei nas faixa de umas 5h40 da manhã e fui parar quase 6 e pouca, quase 7 horas da noite. Nesse inteirinho aí, lá para 3,
Glória a Deus. Deus abençoe. Lá para umas 3 da tarde, aquele sol de rachar de verão, eu entro na fazenda de um rapaz, deixo a minha moto, cansado, bem cansado mesmo, e vou até o relógio. E nessa que eu estou indo até o relógio, esse rapaz, este senhor, ele vem lá do alto da casa dele andando. E quando eu chego na moto, ele vai se aproximando, na mão, com a coca gelada. E ele fala assim: eu trouxe para você essa coca. E aí eu segurei aquela coca e tomei. O refrigério foi tão gostoso. E ali o Espírito Santo ministrou no meu coração. É isso que eu quero fazer com o mundo. Eu sei da labuta, eu sei da prova, eu sei do cansaço, eu sei do desânimo, eu sei da fraqueza, eu sei do desejo de querer vencer aquele dia. Por isso eu desci do céu, para trazer força ao cansado, para refrigerar a alma do homem. Então, se aquele homem que foi lá, subiu até a sua casa, né? Que ele estava, depois ele desceu com aquela Coca-Cola, e eu desprezasse aquele homem, certamente entristeci o coração dele. Porque ele olhou e falou: esse rapaz está tão cansado. Dá para ver na face dele, com esse protetor que ele está ali, chega a estar suando, transpirando. E ele se compadeceu de mim. Por que eu estou falando isso? Porque é isso que Deus vê, o homem. E ele enviou o seu filho. Jesus falou: desci do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, para trazer para você realmente a vida. O pão que traz a vida sou eu. E as pessoas têm negligenciado a oferta, o presente, a bondade de Deus, e têm virado as costas e têm continuado a caminhar. Certamente muitos têm perdido de viver a bondade de Deus. Então, aquele momento, aquele cenário representa isso. Alguém que olhou para mim e se compadeceu e trouxe algo para refrigerar. E Jesus Cristo veio fazer isso na terra. Deus olhou para a terra e viu que nós estávamos como ovelha sem pastores. Estávamos cansados, sem qualquer conhecimento de Deus. E Jesus veio e disse: vinde a mim agora, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu tenho para vocês um fardo leve, um refrigério, uma sabedoria, um conhecimento para a vida de vocês. Então, quando nós estamos diante desse banquete, nós temos que todos os dias trazer à memória isso. Deus, quando eu era pecador, Ele me amou. Quando eu estava sem qualquer pensamento a respeito dEle, mas quando eu entrei no ambiente dEle, Ele passou a se preocupar comigo. Quando eu estava na pista, para um lado e para o outro, aquele homem não estava me vendo, mas quando eu entrei no ambiente dele, na fazenda dele, ele passou a se preocupar comigo. Quando nós entramos no reino de Deus, amado, Deus, Ele quer que você entenda isso. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que está com medo, como diz o evangelista? Às vezes as pessoas procuram a igreja para querer fazer uma campanha para crescer, para prosperar, para enriquecer. E o evangelista está testemunhando algo que, se Deus achar conveniente agora, vai colocar ele para liderar.
Mas ele foi fiel num pouco, no momento que ele estava lá na porta, sendo observado. Quando ele estava ali dizendo: Senhor, eu estou chegando aqui na igreja tão cansado, o dia todo em pé, lá na igreja, lá no trabalho, naquela porta, para um lado e para o outro, fazendo ali minhas obrigações. E Deus queria que somente ele continuasse dizendo: todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama ao Senhor. O que eu estou passando agora eu não entendo, mas sei que os teus pensamentos ao meu respeito é mais elevado do que o meu. O meu desejo agora é de estar lá, naquele ar-condicionado, quando o outro está, mas se eu não aprender primeiramente aqui, José, se você não aprender primeiro na prática, José, se você não aprender primeiro ali naquele processo de fadiga, de dor, José, você não vai saber governar, você não vai saber quanto você vai botar na mão dos seus servos para fazer o que tem que ser feito, porque você sabe, porque você foi servo, você sabe quantos quilos, você sabe quantos grãos pode colocar na mão de cada servo para produzir, porque você aprendeu no processo, no deserto. E isso que Deus quer para nós, é que nós não perdemos de vista que Ele nos amou quando nós éramos pecadores, completamente perdidos, e agora nós estamos no centro da vontade dEle. Ele tem um pensamento ao teu respeito, Ele tem sobre a tua vida. Ele sabe que você acordou 5 e pouca da manhã, está fadigado, preocupado, ansioso com as coisas deste mundo, mas Ele disse claramente que Ele cuida das aves, que Ele olha para aquelas plantas, enfeita elas de uma glória a qual nem Salomão se vestiu. E o propósito de Deus em trazer Jesus Cristo era atrair novamente a nossa vida para Ele, independente de qualquer coisa. Nós precisamos estar com essa convicção. O diabo, todo tempo, ele quer tirar de nós esta convicção. E eu vindo para cá, eu falei 2 coisas com o nosso irmão Oséias, que ele me perguntou algo. Uma eu vou dizer agora, e a outra eu vou reiterar, fortalecer, para que a gente não venha mais negligenciar. Ele falou: pastor, a ceia, ela tem que ser uma vez por mês? Por que tem que ser só uma vez por mês? A vontade do Senhor é que fosse todas as vezes que nós se reuníssemos. Por quê? Porque todas as vezes que nós nos reuníssemos, o propósito que Jesus mostrou com a ceia era para trazermos a memória, para trazermos a obra redentora. E se nós cearmos hoje e nós lembrarmos que Deus nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho, amanhã nós estamos mais fortalecidos para dizer: Deus está comigo. Essa porta de emprego não vai fechar, essa empresa não vai fechar, aquilo que Deus me deu não vai perder. Você está mais confiante na semana que vem, quando nós estarmos aqui, trazer a memória novamente do amor de Deus. Nós vamos ser fortalecidos. Mas o Senhor deixou em aberto. Nós podemos fazer tanto todas as vezes o culto, ou quanto também uma vez por mês. Os israelitas, para comemorar a Páscoa, que simbolizava também um memorial para eles, eles faziam uma vez no ano, juntava todo o povo, e Deus falou que ninguém deveria deixar de estar diante daquele cordeiro pascual que ia ser sacrificado para trazer a memória. Isso foi o que eu falei com ele. A segunda foi a ele também dirigido como novo que ia participar da Santa Ceia. Falei: irmão Oséias, Deus, Ele se entristece quando esse momento ao qual nós só fazemos uma vez na semana, no mês,
nós não nos apresentamos para demonstrarmos para Deus que nós estamos em comunhão com Ele através do comer e do beber do pão e do suco de uva. Deus, ele se entristece quando nós, naquele único dia do mês, para nos apresentarmos, nós nos negligenciamos por falta, às vezes, por um pecado que cometeu, por uma falha que você teve, e você, porventura, achou melhor se esconder. Mas, eu falando com ele dessa forma, o pecado que nós cometemos hoje, daqui no outro mês, não vai estar apagado diante de Deus, se confessarmos o nosso pecado. Ele é fiel e justo para perdoar. Então, o que é que Deus quer com isso? Eu passando para ele essa informação e estou deixando também para a igreja. É que quando nós viemos cometer algo que desagradou a Deus e nós nos sentimos indignos de estarmos diante da mesa do Senhor, não esconder do pastor, não tentar esconder no mês que vem eu vou cear e ninguém vai saber, não, porque se você ou eu meter a mão com esse pensamento, nós estamos dizendo para Deus: Deus, quem o Senhor colocou lá para estar liderando, pouco importa para mim, eu vou comer e vou beber e nada vai acontecer. E se você vai fazer isso, você está dizendo para Deus: o Senhor me apoia e o Senhor negligencia tudo aquilo que o Senhor projetou como igreja. Portanto, Deus, ele não vai apoiar. E nós vamos colocar a mão para a nossa própria destruição. Quantos estão entendendo? Por isso nós devemos ir pelo caminho do Senhor. Se eu cometer algo, eu tenho que chegar até a minha liderança, até o meu pastor, e se expressar diante dele: pastor, eu estou assim, estou assado, não estou me sentindo bem, vamos orar para que a gente possa voltar, estar renovado, eu possa estar ceando. Eu quero cear, mas eu cometi isso, pastor. Eu venho confessar para que a gente possa apresentar o Senhor, mas não negligenciar de maneira nenhuma que no mês que vem eu tome, nada aconteceu, porque Deus, ele está lá atrás te esperando, me esperando, e não apoiará a nossa negligência. Quantos entendeu isso? Estou falando hoje porque eu falei para ele, para que toda igreja entenda. Era para ser todo domingo nós estarmos ceando, mas é uma vez por mês. Não podemos negligenciar esse momento. É como nós rejeitarmos aquela, simbolizando aquela Coca-Cola. Não quero, não quero. E Deus se entristece com isso. É uma demonstração que a nossa comunhão não está intensa com Ele. Voltando agora para cá, nós vamos olhar para a palavra do Senhor. Em Lucas capítulo 2, é narrado aqui muitos acontecimentos. Acontecimento esse que este Lucas, ele queria realmente trazer para um homem que aquilo que aconteceu foi algo verídico, algo verdadeiro, que não é fábula, que não é conto, que não é mito, que não é conversa da carochinha. Então a Bíblia nos diz que ele está aqui contando para alguém os fatos ocorridos, para que aquele que vai ouvir seja fortalecido em dizer: então eu vou comer, eu vou beber daquilo que ele pediu, porque é um mandamento dele. Então Lucas está contando aqui o evangelho de Jesus Cristo, e ele está nos dizendo nesse mesmo capítulo a forma como Jesus, ele veio a este mundo. E nós sabemos que foi de uma forma a qual muitos que não confessam a fé no Senhor Jesus Cristo, como os árabes, os muçulmanos, que é uma afronta dizer que o Deus de toda a terra, o soberano Senhor, veio de uma mulher. Para eles isso é uma afronta muito grande, dizer que o Deus de toda a terra veio de uma virgem. Então Lucas está dizendo para aquele a qual queria ter mais a precisão da verdade, e ele está dizendo: realmente ele nasceu de uma virgem, ele veio por meio de uma mulher, mas o pai não era o pai, ele veio do Espírito Santo. O Espírito Santo veio trazer ele.
para chegar a este mundo, foi nos dado um filho. E a Bíblia nos diz que ele nasceu numa manjedoura ali. Estava num ambiente desconfortável. Estava num ambiente desagradável, mas quem está sensível aos sinais vai de encontro a ele, reconhecendo que não importa o local, ele é o rei de toda a terra. E ele nos diz que levaram presente para ele, levaram especiarias para ele. A palavra do Senhor nos diz que anjos apareceram em volta dos pastores, contando uma boa notícia, que nasceu em Belém, que nasceu aqueles que eram esperados pelos israelitas, o Cristo, o Senhor. E a Bíblia nos diz que os pastores foram de encontro a ele, procurando olhar para aquele que era esperado por todas as nações. Lucas está narrando isso. Os anjos anunciaram: ele é o Cristo. Portanto, continua adorando, continua servindo, continua investindo, continua colocando o teu coração na expectativa que realmente ele vai voltar. Isso foi que Lucas estava tentando transmitir. E tudo que Deus quer é que você acredite da mesma forma como aquele homem acreditou. E à medida que Lucas ia narrando, ele ia se convertendo. Ele era um gentio. Ele era alguém que não tinha aliança com o povo de Deus. Mas nós entendemos perfeitamente que aquele que passa a ter o conhecimento de Deus, o conhecimento da obra do Senhor, é impossível ficar neutro. É impossível não buscar viver aquilo que Ele pediu na sua palavra. E este Lucas era alguém eloquente, era um médico, alguém que não é levado por qualquer coisinha, por qualquer emoção do homem. Ele foi mergulhar nessa pessoa que o mundo estava propagando. E a Bíblia nos diz que ele se tornou um dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. A partir desse momento, a vida dele agora estava disponível para servir a Deus. Às vezes nós chegamos em um patamar, nós chegamos em um padrão, nós chegamos em uma situação que nós acreditamos: não, é para o Zezinho lá, é o Zezinho que não faz nada, que tem que servir o Senhor, que tem que estar na igreja, que tem que estar cultuando. Não. À medida que Lucas, o médico, ele ia se convertendo, mais e mais ele se disponibilizava para estar fazendo a obra do Senhor. Por quê? Porque ele viu que esse Jesus era verdadeiramente o Cristo, o ungido de Deus, o Filho de Deus que veio ao mundo para transformar completamente este mundo que estava em trevas. E ele estava transmitindo para aquele que precisava trazer novamente uma confirmação que a vida que ele entregou para este Cristo estava sendo uma vida vivida na certeza que existia uma eternidade. Quantos estão aqui? Então, a Bíblia nos diz que Jesus passou por todo o processo. Ele foi circuncidado ao 8º dia, pela exigência da lei. E agora, a Bíblia nos diz que ele foi levado até o templo para ser apresentado. Quando nós paramos no versículo 25 de Lucas capítulo 2, nós vamos ver que a Bíblia nos diz: em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, homem que era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. O homem que era o que, a igreja?
justo e piedoso. Nós olhamos nesse tempo pessoas que dizem que têm o Espírito Santo, que o Espírito Santo repousa sobre a vida dele. Mas nós vamos ver claramente que antes do Pentecoste, antes de o Senhor soprar o Espírito Santo, Deus está dizendo para mim e para você em que característica de pessoas que o Espírito Santo gosta de repousar, habitar em pessoas justas e piedosas, pessoas que andam na justiça de Deus, pessoas que andam na bondade, no amor, na misericórdia de Deus. Ali o Espírito Santo repousa. Por quê? Porque tem as mesmas características de Cristo. E este Simeão, ele tinha uma esperança que um dia Deus trazia consolação, a transformação, a reedificação de um povo tão glorioso que eram os judeus. E a palavra do Senhor nos diz que ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo. Amado, fuja de pessoas que dizem que têm as revelações, mas elas são inconstantes na presença do Senhor. A Bíblia nos diz que este homem estava recebendo uma revelação, e toda a revelação nos leva aí de encontro ao propósito de Deus. Toda a revelação que nós temos nesses últimos dias do Espírito Santo tem um propósito: nos levar a estar mais presente na presença de Deus. O Espírito Santo nunca vai te levar para um lugar aonde ele não projetou, mas o lugar aonde ele projetou para nós termos o conhecimento de Deus, o conhecimento do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que aqui o Espírito Santo traz uma revelação ao coração de Simeão, e prontamente ele corre para um lugar. No versículo 27, e movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quanto mais você deseja a presença do Espírito Santo, mais o Espírito Santo vai te levar para o... Quanto mais você deseja a presença do Espírito Santo, mais o Espírito Santo vai te levar para o templo. Aqui está dizendo para mim, movido. Quanto mais eu estou cheio do Espírito Santo, mais eu sou movido a estar na presença de Deus, mais eu estou movido a estar em comunhão, mais eu estou movido a estar aqui, acreditando que Deus trará sobre mim a iluminação da pessoa do Senhor Jesus Cristo, a grandeza que há no Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia nos diz que ele, movido pelo Espírito Santo, foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei ordenava, é impossível nós virmos ao templo e pela fé nós contemplarmos a glória de Jesus. Nós não queremos tocá-lo, nós não queremos exaltá-lo, nós não queremos expressar quem ele é para o mundo, dizer para o mundo a grandeza e o poder e aquilo que ele veio fazer na terra. É impossível nós estarmos cheios do Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo, e chegar no ambiente e não sabermos expressarmos a este Cristo que morreu na cruz por nós. Quantos estão aqui? Então Simeão tomou os meninos nos braços e louvou a Deus. Ouça isso. Ele louvou a Deus, movido pelo Espírito Santo, foi ao templo e louvou a Deus. Senhor, muito obrigado porque Cristo morreu naquela cruz por mim. Muito obrigado, Senhor, ainda que minha mãe me deixe, ainda que meu irmão me deixe, ainda que meu patrão me rejeite, ainda que todos venham me rejeitar, Cristo jamais me deixará. Ele me chama de amigo. Vocês não são mais servos, vocês são amigos, porque eu conto para vocês tudo aquilo que o meu Pai tem me transmitido. Eu confio em vocês, e eu sou amigo de vocês, eu dou a vida por vocês.
É impossível nós entrar nesse lugar e não louvar a Deus por esse presente maravilhoso que foi nos dado, que morreu na cruz por nós, que trabalha em nosso favor todos os dias, quando nós estamos dormindo, quando nós estamos andando, quando nós estamos errando. Muitas das vezes Ele vai até nós querendo trazer: filho, saia daí, venha para este caminho, um caminho que eu tenho para você é bem melhor. É impossível. E aqui nós estamos vendo Simeão entrando no templo e com o único propósito exaltar aquele que estava diante dele. E a Bíblia nos diz: bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram que eu estou lá. Todas as vezes que ele se reúne, e como nós estamos nos apresentando, como nós estamos nos apresentando diante dele, igreja? Será que esse Simeão não tinha problema? Será que esse Simeão não tinha dívida? Será que esse Simeão não tinha alguma pendência? Será que esse Simeão era um distraído? Um sem fazer? Ele tinha as mesmas paixões que eu e você, mas ele conservou aquilo que nós devemos conservar: a justiça, a piedade, o amor, a comunhão. A gente deve conservar essa casa, que é o nosso corpo, para que o Espírito Santo continue a mover e nos mover a estarmos aqui com um único propósito. Senhor, eu sei que o Senhor trabalha em meu favor, eu sei o que está acontecendo na minha vida, Senhor. Não é ação para me destruir, mas eu sei que tem um propósito da tua parte. Eu sei que o Senhor me amou quando eu estava lá com as mãos no lamaçal, e agora que eu estou com as mãos segurando o teu filho, exaltando o teu filho, comendo deste pão, bebendo, Senhor, desse suco de uva que representa o teu filho nas minhas mãos, como não engrandecer o teu cuidado sobre a minha vida? Simeão entendeu isso. Deus me trouxe até a presença do Senhor Jesus Cristo para louvar a Deus por ele. Porque o homem que é satisfeito em Deus, o homem que é satisfeito na obra de Deus, nada desse mundo lhe segura, amado. Se algo nesse mundo está te segurando, é porque você ainda não foi movido pelo Espírito para contemplar Cristo, para contemplar que vale mais um minuto em tua presença do que 1000 em outros lugares. Então este homem, ao segurar Jesus Cristo, está nos dizendo aqui para Deus: Senhor, muda a minha vida, traz as prosperidades, a riqueza, a fama, o sucesso, traz a aceitação do povo deste mundo para mim. Não! No 29 ele vai dizer: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Senhor, se o Senhor achar conveniente me levar, pode me levar, porque eu contemplei a minha salvação, eu tenho a minha salvação garantida, porque o teu Espírito mora em mim, porque o teu Espírito habita em mim, me trouxe diante dele. Ah, Senhor, muito obrigado, eu tenho a minha salvação. O que eu desejo mais, além de ti? Eu segurei o teu amor, e o teu amor é real, o teu amor existe. É isso que ele está dizendo. Eu estou completo agora, o que me faltava eu achei. O bom tesouro, a pérola preciosa. Eu achei o que minha alma procurava. Eu estava perdido, mas agora eu achei. Eu estava cego, mas agora eu vejo. O Senhor me ama. O teu amor por mim, Senhor, está aqui. Neste cenário continua o amor de Deus. E eu creio que o Espírito Santo te trouxe para cá, para você louvar a Deus e não olhar para o teu problema. Porque do teu problema quem cuida é Ele, se você está olhando para o Filho. O meu problema, problema da minha casa, quem cuida é Ele.
não está no meu poder, não está nas minhas mãos. Enquanto eu seguro o pão, enquanto eu seguro o suco de uva, simbolizando o filho, ele segurou o filho, e ele disse: agora o que importa para mim, Senhor? Eu estou completo agora. E a Bíblia nos diz: porque os meus olhos viram a tua salvação, o qual preparaste de todos os povos, o qual preparaste diante de todos os povos. O Filho é tão verdade que veio para todos. Ele não fez acepção de pessoas. A ordem para a sua igreja foi: ide e pregue sobre minha pessoa para todas as nações. Todas as nações terão a oportunidade de segurar deste amor. E quando pregar, vocês anunciam para ele a importância do batismo, a importância do comer e do beber, da ordenança, para eles segurarem nas mãos dele também e dizer: eu tenho Deus, eu tenho salvação, eu tenho comunhão com este Deus na minha vida. E a Bíblia nos diz claramente que este Simeão tinha convicção que Deus não era só para ele, Jesus Cristo não era só para a casa dele, mas era para todas as nações. Luz para revelação aos gentios. Foi aqui que Lucas se converteu. Eu penso, na minha teoria, luz para revelação dos gentios é para mim também. Essa salvação está disponível para mim também. Eu sou gentil. Ele veio trazer luz. Eu preciso de luz para a minha vida. Eu preciso de clareza para viver neste mundo que jaz em treva. Então eu quero viver para esse Jesus. Ele veio para minha casa também. Ele veio para minha família também. Não é só para os judeus. Não está só na Palestina. É para todo o continente. Amado, aqui está nos dizendo que este homem cheio do Espírito Santo estava direcionando o olhar exclusivamente para Jesus. Por isso você que come, você que bebe, você não pode deixar que o diabo te deixe neutralizado acreditando que existe salvação por outro caminho. Você não pode acreditar que existe um poder dado para outro nome que não venha a ser o de Jesus. Você não pode se enganar acreditando que as nações que confiam em algo está guardada aos olhos de Deus. Ele está dizendo aqui que Jesus Cristo é o único. Ali estava Maria do lado, ali estava José do outro, e aquele homem cheio do Espírito Santo estava dizendo para o mundo: aqui está aquele que é luz para as nações, ele é luz para o mundo. Não olhe para outro lugar, não se prostre para outro, ele é o único que você pode confiar. Que a sua casa vai estar guardada, a sua família. Não existe salvação, nenhum outro nome que possamos depositar a nossa vida. O Espírito Santo está trazendo no coração daqueles que lá estavam ouvindo: olhe para Ele, porque haverá um tempo que Ele será levado, e muitos levantarão seus ídolos, e vocês serão enganados, mas olhe, Ele é o único que você pode confiar para a sua salvação. E aqui ele estava dizendo isso. Por isso naquela época Lucas não ficou adorando Maria. Por isso naquela época Lucas não ficou adorando Pedro. Por isso naquela época Lucas não ficou adorando Paulo, que viu fazer sinais tremendos, ressuscitar, curar, fazer coisas grandes. Ele não se prostrou e não se prostou, e não fez com que nenhum dos seus familiares se prostrasse diante desses homens, porque eles não tinham qualquer capacidade depois de morrer de fazer algo. Só Jesus Cristo tem poder, porque Ele venceu a morte. Você está aqui? E ele vai dizer dessa forma ao pai e à mãe do menino, que estava admirado com o que dizia a respeito dele:
E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína, tanto para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Amado, o mundo até hoje está em contradição contra Jesus. Hoje os poderosos, eles não querem que eu e você exalte Jesus, porque exaltar Jesus é tirar as pessoas da mentira deles. Quando os ditadores, eles sabem que existe uma igreja onde quer colocar Jesus no coração dos homens, ele quer neutralizar essa igreja, porque Jesus veio fazer isso que aqui está dizendo: destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos. Ruínas daqueles que se acham ser Deus na terra, ruínas daqueles que se acham que pode viver, fazer e agir segundo o seu coração, acreditando que Deus vai deixar. Então Jesus veio trazer para nós, uma clareza, uma convicção, que toda árvore, que toda filosofia, que toda doutrina, que todo governo que não submete ao Filho, será cortado, será abatido, será envergonhado. Roma provou e viu que não poderia vencer o reino de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero que você entenda que isso, para acontecer, haverá sofrimento, haverá mártires, haverá desprezo, haverá perseguição, haverá situações que nós vamos duvidar muitas das vezes: mas Deus, o Senhor não vai fazer nada. Mas nós somos como os israelitas, que está entrando na Palestina, em Gaza, para resgatar aqueles que lá estão presos na mão dos Hamas. Então não é fácil, amado, entrar no território dos inimigos para salvar os nossos familiares que estão impregnados na mão deles. Haverá isso. Maria ouviu isso dessa forma: eis que esse menino está destinado tanto para a ruína como a elevação de muitos. Ele vai fazer. Aí ele diz aqui embaixo: para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Só Maria sabe aquele momento que ela passou, em ver aquele que estava fazendo bem sendo rejeitado, pisado, humilhado, cuspido, afrontado. Então não será fácil para mim, não será fácil para você ver os nossos filhos ou os nossos netos sendo martirizados por uma certeza. O que ele está fazendo ecoará no céu, porque é para resgatar uma alma que se encontra perdida na mão de Satanás. Portanto, assim como Maria ouviu, que nós possamos ouvir. Não pense: o que está com você é seu, é de Deus, e tem um propósito. Tem um propósito. E que possamos não querer esconder aquilo que Deus trouxe para um propósito. Possa ser seu filho, possa ser sua empresa, possa ser a sua liberdade, possa ser o que for. Se for para fazer o propósito de Deus, sofrerá retaliação, perseguição e afronta. E quando nós olhamos o que Deus fez, Ele fez para que nós possamos acreditar que a morte de Cristo não foi em vão. Maria, ela por um momento ela sentiu tristeza por ver Jesus Cristo sendo morto naquela cruz. Mas ele falou que a carne dele precisaria ser partido para tornar-se alimento, e o sangue dele precisaria ser jorrado para se termos com Deus uma aliança, e aquele cenário tornar para nós verdade,
de que há uma salvação para nossa alma, que há um Deus que está olhando para mim e para você 24 horas, para nos proteger, para nos guardar, para nos livrar. Portanto, quando nós estamos aqui, neste cenário, tudo que Deus quer é que você acredite que a semana que vai iniciar, pode acontecer algo na tua vida. Pode haver uma perseguição, uma afronta. Tem algo no teu corpo, mas não duvida do amor de Deus, não. Deus, ele fez a parte dele. Ele deu o filho dele para ser rasgado, moído, para que nós possamos acreditar no amor dele. Como é que eu sei que Deus me ama? Porque ele entregou o seu filho único para sofrer a minha morte, para sofrer tudo aquilo que eu merecia, e deixou um memorial. Filho, todas as vezes que você comer e beber, traz à memória isso, que eu te amei, te resgatando das garras do inferno e do diabo. Agora, confia no meu amor, e quando você olhar, você possa dizer como Davi: ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Eis que estou convosco todos os dias. Quando nós comemos e bebemos, nós estamos em comunhão com este Deus que trabalha em favor daqueles que o temem. Por isso você vai se colocar de pé nessa noite.